Olá, você que nos acompanha no Câmara Livre, na nossa missão pública, sabe que a gente conversa com os chamados atores sociais, as pessoas que vivem a nossa comunidade, como você, que agora a gente pede licença para entrar na sua sala para falar sobre trajetórias de vida. E a nossa ideia é sempre aquela: a partir da conversa das trajetórias, das escolhas, dos desafios dos nossos convidados, a gente quer oferecer a você, nessa missão pública, uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor, sobretudo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior. Muito obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela acolhida. E quero aqui cumprimentar também já todos os ouvintes e os telespectadores da Rádio TV Câmara. Para mim é uma honra imensa. Quem nasce numa cidade pequena, e muitos somos os que nascemos em cidades pequenas, tem algumas memórias afetivas diferentes daqueles que nasceram em selvas de pedra, faz parte do mundo. E, eventualmente, pode ter um cheiro, um gosto, uma passagem, algo que lhe aconteceu, às vezes não é algo também que lhe traz boa memória, pode ter se assustado. Eu um dia fui cair no rio e quase fui junto com a Vossoroca. Bom, mas agora é com você. Qual a sua memória afetiva de algum período da sua infância? Olha, Nelson, tenho várias memórias afetivas que acho que você bem frisou, né? Memórias que às vezes são positivas, às vezes nem tão positivas assim. Mas eu guardo muito com frequência, elas me vem muito à mente, e as positivas, sem sombra de dúvidas. Claro. E numa cidade pequena, no interior, como é o caso de Bitinga, né? Bitinga, na verdade, tem uma cidade média, Sim. Se você for realmente classificá-la, mas com ar de cidade pequena, né? Acolhedora, e me vem muito à mente o que eu fazia muito na minha infância, e hoje é uma prática que praticamente não existe mais, mesmo nas cidades pequenas, dado o crescimento, dado o aumento da violência, dado, né, a tecnologia invadindo aí o nosso dia a dia, inclusive na infância, que era jogar bola, brincar pela rua, né? Eu morava numa região, não era central ali na cidade de Bitinga, mas era muito próximo ao centro, já muito urbanizada naquele momento, e era muito comum os amigos, não só de escola, os amigos da vizinhança mesmo, que os pais eram amigos de outros pais, a gente tinha uma grande número de amigos naquele momento, e era muito comum jogar bola pelas ruas, né? E parar somente quando vinha se aproximando ali um veículo, ficar, né, brincando de várias brincadeiras de esconde-esconde pela rua até altas horas da noite, o que hoje em dia nós percebemos, pelos mais variados motivos, é uma coisa que não existe mais, né? Claro. Florisvaldo, ser filho de um prefeito de uma cidade de porte médio ali para pequeno significa, ao longo de tempo, o seu pai, como se sabe, só para fazer um recorte aqui, tem 4 mandatos, está neste agora, com 40 anos, então imagina você com 20, com 30 nos percursos, já cuidando da sua vida, quando você volta lá para a pracinha, para a padaria, tal. O que é diferente do ponto de vista da vizinhança? As pessoas param, ô, seu Florisvaldo, se está com seu pai junto, ou fala para o seu Florisvaldo lá que está precisando acertar lá a rua de casa. As pessoas falam isso ou não falam? Conseguem entender a diferença? Falam sim, Nelson, assim, é muito difícil, né? As pessoas, na sua simplicidade do dia a dia, e pela proximidade que tem conosco, pelo carinho também. Então é muito natural você encontrar as pessoas e falar assim, oh, poxa, fala pro seu pai ali, tem uma questão na minha rua aqui, ou tem uma questão ali no posto de saúde. Então é muito comum e típico de uma cidade pequena também. Você fez a opção pelo direito, a gente comenta sempre essa fração do tempo aí, como bem sabe, a gente voltando lá, não faz tanto tempo assim, né? Com 17 anos é muito difícil escolher uma profissão, né? Os jovens, por várias razões, estão lá com as novas tecnologias, hoje imagina as novas gerações, e a gente lá com as enciclopédias, aí a gente é do analógico passando para o digital, na geração de transição. Para você, o pai já tinha direito em casa, o direito já veio naturalmente nesta fase de decisão ou você teve que maturar? Veio nessa fase de decisão, Nelson. Eu, não só meu pai tinha um escritório de advocacia com meus tios. E então eu absorvia, eu convivia, eu vivia aquilo muito da minha vida, desde de tenra idade, né? Comecei a trabalhar muito novo,
já em escritório, né, do meu pai também em Ibitinga. Acho que isso foi muito valoroso para mim na minha formação, mas o direito irremediavelmente fazia parte do meu dia a dia desde o início mesmo, né? Então essa escolha não foi tão complicada assim. Eu desde o início da minha formação aí escolar já tinha para mim que o direito era mesmo o meu caminho. Você conta pra gente que entra no concurso público da Defensoria Pública em 2007, já aqui em Bauru. Você assumiu em Bauru? Assumi em Bauru. Naquela circunstância, na época. Desde a aprovação, a primeira lotação, né, ou seja, a primeira escolha de lugar para trabalhar foi aqui em Bauru. Agora, se a gente fizer um recorte da instituição em cima, a gente vai de novo falar a geração, engraçado que a gente está próximo aqui, né? Embora ele tenha pouco menos de meio século e um pouquinho mais de meio século, estamos no meio do caminho. 88, para a nossa geração, é a Constituição Cidadã, olha que palavra bonita, né? Com todas aquelas frases de garantias, garante isso, garante aquilo, garante aquilo. Só que no caso da instituição Defensoria, você nos contava aqui algo interessante. Ela não nasceu no final dos anos 80, muito menos nos anos 90, ela demorou um pouquinho. Perfeitamente, Nelson. E é um fenômeno curioso esse. Não só em São Paulo, outros estados também tiveram uma Defensoria Pública em instituição ao longo dos anos 2000 já, com bastante delay aí em relação à Constituição de 88. São Paulo vem em 2006, foi 9 de janeiro de 2006, que à época o governador sancionou a lei que criava a Defensoria Pública em São Paulo. E o primeiro concurso, para você ter ideia, ele veio naquele mesmo ano de 2006. Os aprovados no primeiro concurso ingressaram em 2007, maio de 2007. Você nasce junto com a instituição no sentido de carreira, junto com o nascedouro dela. Parece repetitivo, mas é isso mesmo. Exato. Nascemos juntos. Muito embora, é importante frisar isso, antes não existia nenhum tipo de assistência, existia. Tá. Né? A Procuradoria fazia um importante trabalho, a Procuradoria de Assistência Judiciária, a famosa PAJ, isso, que fazia ali a assistência enquanto a Defensoria não chegava. Você fala disso, eu lembro do Vanderlei aqui como procurador do Estado, né? Mas olha como isso é recente e ao mesmo tempo um divisor, né? A gente fala divisor de águas, eu gosto dos chavões aqui do dia a dia, mas olha na cabeça das pessoas que não vivem a tua profissão ou por alguma razão, felizmente, ainda não precisaram do defensor em relação às questões do Estado. Como se sabe, o procurador, a gente olha para ele como um advogado do Estado, né? Para defender as demandas do Estado. Aí você até então, eventualmente ou muitas vezes, sentava na frente do procurador e falava, agora você não vai defender o Estado, você vai defender eu, contra o Estado. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, era exatamente isso. É uma situação que, para quem está no meio jurídico, já é complexo. Sim. Imagina para quem não tem proximidade assim com o tema, o quão esquisito é, né? Eu fiz essa menção sobre a questão da Constituição das garantias e, portanto, da sua própria profissão. Então, você nasce com a questão do que a gente chama das garantias e direitos de forma ampla do dia a dia. Bom, como a gente sabe, direito à saúde, direito à moradia digna, direito a não ser vulnerável, direito à ampla defesa, direito a não ser... Alguma série de palavras que eu estou chamando aqui de garantias. Do ponto de vista mais filosófico até, isso cai lá na Defensoria Pública, ou seja, essa quantidade de direitos, não é juízo de valor sobre elas, que a Constituição trouxe, fez com que a carreira nova da Defensoria também falou, vocês têm tudo isso aqui para cuidar. Ou não é assim essa transferência natural? Excelente pergunta, Nelson. Cai. Invariavelmente cai. E também aqui, sem entrar no mérito, né, no juízo de valor dos direitos em si, há uma multiplicidade de instrumentos legais, né, garantindo novos direitos, concretizando, às vezes, direitos que estavam previstos na Constituição de 1988 já, mas que pelos mais variados motivos ainda não aconteceu. E essa é uma primeira questão que a gente encontra dificuldade no nosso país. Aqui não é em São Paulo, não é em Bauru, não é em Ibitinga. Isso é um problema de Brasil, né? Até de cultura legislativa, cultura de executivo, que a previsão de diversos instrumentos, direitos e garantias sem muitas vezes aquela conexão que deve existir com a prática, né? Ou seja, a previsão do direito e a aplicação dele. E a aplicação dele, em muitas das vezes, para não dizer sempre, precisa do quê? Do famoso dinheiro, do famoso recurso público, né? Então esse é um desafio muito grande no nosso país.
de fazer política, de criar, de implementar, de fiscalizar políticas públicas no nosso país. Essas vezes, desconexão, que ela existe pelos mais variados motivos, eles são múltiplos, né, acarretam em dificuldades, sim. E desembocam, sem sombra de dúvidas, desembocam na Defensoria Pública, desembocam no Ministério Público, desembocam na Polícia e acabam, né, também desembocando no Poder Judiciário. Né? A gente comenta do Câmara Livre que fazer essa conversa sobre os atores sociais e as nossas obrigações, né, a nossa vida comunitária, é fazer recortes das dimensões de cada uma das profissões. Eu digo isso para entrar no seguinte fator. Se eu tenho uma quantidade gigante de garantias para tentar falar nisso, quando a gente olha para o chamado Estado, sentido do setor público brasileiro, nós jornalistas temos uma ideia de pensar assim, então, o Estado, quando ele pode, ele protela direitos, né, no sentido do advogado do Estado. E do outro lado está o defensor que fala, não, vamos aí, vamos fazer direito. Essa é uma questão assim orgânica que acaba vocês tendo que lidar no dia a dia, nas várias frentes de processos? Sem dúvida, sem dúvida. É legítimo que assim o seja, né? As instituições vão ter seu papel ali, cada um seu papel naquele momento. E, muito embora haja instrumentos que integrem essas instituições, que façam com que elas conversem sobre os temas, sobre como implementar direitos, no fundo, o que acontece, e acontece muito, é não haver ali a concretização de um direito que alguém vai ter que tutelar. Alguma instituição tem que buscar concretizá-lo. E aí, né, entra muitas vezes a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, né, para fazer isso acontecer, mesmo que muitas vezes, né, o próprio poder público seja um demandado. Né? Já que você o citou, são os colegas aí das várias funções, as pessoas também, por várias razões, estão tocando a sua vida do dia a dia. Imagina, eu não sabia que o defensor público tinha essas pleiades, a gente vai tratar de algumas dessas questões mais especializadas. E olha para o lado de lá, o antigo procurador do Estado, até 2006, a gente estava fazendo um recorte para você da história de novo aqui, poderia fazer as duas funções. Aí essa pessoa está falando, pera lá, mas e o promotor público também não faz a mesma coisa em algumas dessas ações? Essa é uma pergunta muito boa. Para quem não é da área jurídica, ela desperta ainda mais curiosidade, né? Porque muitas vezes há uma confusão mesmo entre a atuação de uma instituição e outra. E talvez o Ministério Público e Defensoria seja que mais confunda, né, quem não é da área jurídica. Mas essas instituições, elas têm funções basicamente diferentes, tá? Elas garantem direitos que se compatibilizam, mas em posições diferentes. Né? O Ministério Público, basicamente, ali é a instituição garante do regime democrático, né, da sociedade e dos interesses ali individuais que são indisponíveis. A Defensoria Pública, ela vai garantir a assistência jurídica para quem não tem condições, para as pessoas vulneráveis. Se eu tenho na área da infância e juventude, que é uma especialidade do Florisvaldo, por exemplo, ao longo da carreira, e eu caio no Lucas Pimentel, o colega lá, mandar um abraço para ele, que já sentou conosco para bater esse mesmo papo aqui nas suas variáveis, eu estou faltando à escola, a vaga na escola, eu estou defendendo a sociedade. Agora, se eu tenho a Dona Maria e o seu Francisco no teatro, eu posso, com a mesma demanda, ir lá e recorrer ao Florisvaldo. Pode. Um bom exemplo, o Dr. Lucas é um profissional já de muita estrada em Bauru na infância e juventude, enfim, um amigo pessoal, um colega que eu cativo muito. Um abraço a ele também. Você deu um exemplo excelente, que as duas instituições poderiam tutelar, porque é um direito à educação, por exemplo, direito à vaga escolar que, de alguma maneira ali, não esteja sendo atendido do jeito que deveria. Então, a pessoa pode procurar o Ministério Público e o Ministério Público está tutelando ali o quê? O que ele está trabalhando? Em cima de um direito social indisponível, né? O direito à educação. Quando a gente fala de indisponível, é algo que a pessoa não pode dispor. Né? Porque todo mundo sabe, né? O ensino regular obrigatório é obrigação dos pais, né? Não é um capricho. Né? Não dá para escolher e nem pode esperar. Não dá para escolher, pode até não gostar, mas tem que frequentar. Então, por isso ele é indisponível. Né? Mas a mesma Defensoria Pública tem também o papel de levar essa demanda. Né? Por quê? Porque existe ali uma criança ou adolescente fora da escola
E essa situação é clamorosamente de vulnerabilidade social. Aí você falou outra palavra-chave aqui para a gente adentrar um pouquinho no nosso recorte. Vulnerável. Vocês atendem especificamente aqueles que, por várias razões socioeconômicas, não têm condições de ir lá e contratar um profissional de direito. Exatamente, Nelson. Muito comum ouvir isso, né? O que a Defensoria Pública faz? A Defensoria Pública ela dá advogado para pobre, para quem não tem condições. É verdade? É verdade. Mas não é só isso. Né? Claro. A Defensoria Pública ela exercita o que a gente chama de assistência jurídica. Então ela compreende, sim, né? O defensor vai atuar para quem não tem condições econômicas de pagar um advogado, e precisa. Mas, além disso, a Defensoria tem como papel, né, essa orientação jurídica, tá, que compreende, isso é importante, né, a formação do cidadão, né, enquanto pessoa sujeita de direitos, mas também sabedora dos seus deveres enquanto cidadão. Esse é um papel importante, está diretamente ligado à educação em direitos, que a instituição promove também. E a solução extrajudicial de conflitos. Acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de defensoria, a gente pensa sempre no defensor lá no fórum, com o processo lá do usuário. Isso tem muito, talvez seja o principal frente de atuação mesmo, mas é muito importante hoje para a nossa sociedade, para o poder público, que nós vivemos numa dinâmica em que o céu não é o limite para recurso financeiro. Né? Certo. E todos nós somos responsáveis por isso também. E as instituições também o são. A Defensoria tem esse papel de solução extrajudicial. O que é isso? Isso compreende uma gama muito grande, né, de atuações, de possibilidades em que você vai promover o quê? A justiça, o acesso à justiça, mas sem necessariamente levar um processo no fórum para brigar com alguém. Não é esse o papel. Se você conseguir um acordo extrajudicial, é muito melhor. Se você conseguir uma mediação que leve à resolução de um conflito sem precisar passar pelo fórum, é melhor. Se você puder, com os instrumentos legais que a Defensoria, por exemplo, tem, né, de provocar, de dialogar com os demais atores do serviço público, do poder público, como, por exemplo, nas vagas em escola, questões de saúde, e conseguir resolver administrativamente aquela demanda, muito melhor. Né? Agora, a gente tem na dinâmica social, lógico, uma série de vetores e circunstâncias no dia a dia. Faz parte institucionalmente, então, diria, do conceito do defensor público de que nem tudo se leva para o fórum, até por uma questão de que há, por exemplo, no novo Código Civil Brasileiro, uma dinâmica de que, olha, se você puder evitar litígio judicialmente nesse sentido, tanto melhor para as partes. Perfeito, Nelson. Mais do que isso, é um princípio constitucional de atuação da Defensoria Pública, que é buscar a solução extrajudicial. Com qual propósito? O propósito 1 é ser eficiente e buscar uma solução no menor espaço de tempo. E nós não estamos preocupados só com o dinheiro. Com o dinheiro também, você evita o dispêndio de recurso público muitas vezes. Mas, principalmente, dar uma resposta célere ao cidadão. Uma resposta eficiente que seja satisfatória, né? Muitas vezes não 100% daquilo que se espera, mas uma solução satisfatória num curto espaço de tempo, né? Com menor dispêndio de recursos e principalmente, né? Esse é um elemento que é importante também. Ninguém gosta de ter processo na justiça. As pessoas, no geral, se assustam com o poder judiciário, se incomodam de ter processos, seja como autor e como réu. Tá? Então, buscar uma solução que contemple aquilo que se almeja, sem passar também por esse elemento que é importante, sem sombra de dúvidas, é um pilar de sustentação, não da defensoria, né, da sociedade enquanto sujeito de muitos direitos. Agora, olha como a questão da dinâmica em si já dá um bate-papo só sobre isso para entrar na sala deles. Quem está conosco ouvindo lá e assistindo vai falar, poxa, mas eu tenho demandas que não são contra o Estado, lógico, tem muitas delas. Eu posso ter, por exemplo, no direito de família, né, com outra área, olha,
Geramos um filho no mundo aqui, um novo Nelson, um novo Florisvaldo, mas o pai ou a mãe não está cumprindo a sua parte. Vai lá, pode chamar se for vulnerável. Perfeitamente, vai lá também. E é uma atuação que, em números, ela é muito grande, né? Sem sombra de dúvidas, as demandas de família, a gente chama na área de família, casos de divórcio, casos de discussão com relação à guarda de um filho, a visita daquele pai ou mãe que não está na guarda, a pensão alimentícia que a gente chama, né, que tecnicamente é chamada de alimentos aqui, mas corriqueiramente se usa o nome pensão, né, para essa definição, são em volume muito grandes e são basicamente discussões no âmbito de uma família, né? Vou me permitir outro recorte, que a hora que você estava falando, não estava pensando. O jornalista fica o tempo inteiro cheio de interrogaçãozinha na cabeça, eu comento com eles, né? O Florisvaldo, na rua, na padaria, na fila, no trânsito, no posto de saúde, na outra instituição da cobrança, no PROCON, no Poupatempo, ele é obviamente um cidadão, só que ele é um cidadão, ainda mais com a tua carreira, privilegiado no ponto de vista da quantidade de conhecimentos e de prática sobre o direito a, né? O jornalista é o chato que também está na rua, no trânsito, na padaria, e fala, poxa, mas isso aqui não está certo, o cara não pode parar aqui na via, no trânsito da cidade. Isso aqui é estacionamento rotativo, por um exemplo aqui, me veio a cabeça agora, público. Então, por favor, chama o Gotti lá para multar ele. O Florisvaldo lida como com esse papel dele, que também é dele, mas é da sociedade, quando ele está Florisvaldo na rua? Olha eu querendo ser filósofo aqui. Eu acho que, no meu caso pelo menos, e pode ser que o caso de muitos também, acho que tem um pouco a ver com amadurecimento, até com a idade. Eu me recordo, até quando ingressei na carreira, assim, quando você se forma, o jovem fica naquele afã de não só trabalhar, tudo aquilo que está à sua volta, ele respira o direito, né? Ele quer entender que existe uma relação jurídica em cada coisa que ele esteja fazendo na sua vida. Desde assistir uma TV, de frequentando um restaurante ou no trânsito, por exemplo. Ímpetos, né? Os ímpetos. E acho que ao longo do tempo, e eu acho que isso é saudável, para mim pelo menos com o amadurecimento, você vai também aprendendo a equilibrar e separar um pouquinho as coisas, né? Então o Florisvaldo, quando vai à padaria, quando vai ao restaurante, quando está fazendo tudo que não trabalhando, tenta ser uma pessoa mais comum possível, né? Claro que a gente, obviamente, pela bagagem, pela área que a gente atua, obviamente que você se depara cotidianamente com situações que não estão corretas, né? Claro. Mas é muito importante que haja também, né, da pessoa uma separação disso. Sim. Né? Você percebe que, de maneira clara, trabalhando nas nossas áreas, né, que o ser humano, obviamente, não é perfeito. A sociedade tem suas imperfeições e a gente acompanha no dia a dia, estamos cheios de exemplos disso. Você acaba naturalizando um pouco. Eu brinco até que gosto muito de seriados, né? Sim. E o pessoal fala, olha, tem um seriado bacana ali de investigação criminal, tal, de não sei o que lá, relacionado a direito. Eu falo assim, olha, deve ser muito bom, mas eu evito. Nos momentos de lazer, eu tenho a impressão de que eu, me debruçando sobre, estou mais uma vez trabalhando. Para voltar para o recorte, você entra em 2007 a 2016, fica na Defensoria em Bauru, aí como tudo na carreira, né, aparece um outro desafio. Opa, peraí, vamos para São Paulo, aí a questão institucional da Defensoria, num âmbito obviamente muito maior, o Estado de São Paulo é maior do que inúmeros países, como que se sabe, de demandas, população, PIB, produção, se tem que olhar de cima o guarda-chuva e logo em seguida, após essa primeira experiência, 4 anos, 2 anos mais 2, terceiro subdefensor-geral, traduzir aqui o defensor-geral do interior, né? Pensar fora da capital e do litoral e depois em seguida logo o defensor-geral. Que tal agora que passou ser o defensor-geral, de olhar esse guarda-chuva de cima e falar, puxa, peraí, essa demanda que está faltando, ou lá em Itaberá e Tararé não tem defensor, como é que a gente vai fazer? Ou outras tantas demandas, ou o governador está lá com a frente, as escolas estaduais não têm cobertura, sei lá, qualquer questão que seja do guarda-chuva de cima, que lhe fizeram que você durante 4 anos tivesse que pensar nisso. Com certeza, né, Nelson? Assim, os 4 anos enquanto terceiro sub, depois os 4 enquanto o defensor-geral, né, foram 8 anos no total em São Paulo, realmente faz você se transformar do ponto de vista pessoal e profissional, isso é inevitável.
você ter contato de maneira ampla e ser o responsável, né, pela construção de caminhos, né, realmente é uma coisa que não tem parâmetro na vida das pessoas que estão no dia a dia ali no chão da fábrica, como é o meu caso. Sim. Uma pessoa jovem do interior do estado, ocupar posições como essas já não é muito natural. É muito mais natural que a chefia da instituição fique com pessoas que são da capital. Tá? Sim. Até porque existe um processo eleitoral interno, né, na carreira. E, então, essa foi uma experiência para mim muito gratificante. Né? Me fez conhecer muitas pessoas em todas as esferas de poder e me fez ter também um aprendizado e uma bagagem assim. Certamente ela é um pouco diferente de tudo aquilo que se exercita no dia a dia. Então, realmente se retorna outra pessoa. Né? Agora que você comentou, né, embora, lógico, já com tarimba na carreira aqui, 2007, 2016, você teve a prática da defensoria, como está aqui de volta em Bauru, de repente você é jovem, muito jovem, e fala, pô, eu estou aqui, me colocaram, eu fui escolhido como chefe desse trem todo aqui, para tocar essa estação inteira. Uhum. As instituições, elas acabam, no Ministério Público, no Defensor Público, tendo do lado de lá da sociedade, eu tô comentando aqui como jornalista, né, depois de 30 anos fazendo isso, eu falo, poxa vida, as pessoas às vezes têm no profissional da sua área a última parada das suas frustrações. Eu sei que isso é muito forte do ponto de vista social e psicológico. Como é que você se sente sabendo disso há tanto tempo, desde 2007, que você pode ser a última porta? Eu sempre tento mentalizar e internalizar na minha vida que é um pouco agoniante pensar que você pode ser a última pedra de salvação ali, né, na vida de uma pessoa. E muitas vezes é mesmo. Eu sempre procurei canalizar esse tipo de sentimento como um estímulo. Né? Um estímulo que leve, obviamente, né, a dedicação àquilo que se faz, desenvolvimento de uma capacidade de entender e se colocar na posição de outra pessoa, tá? Mas que isso não pode, de maneira nenhuma, prejudicar a sua capacidade de manter um equilíbrio para exercitar a sua profissão dentro dos parâmetros que são adequados. Acho que esse é um grande desafio do ponto de vista pessoal para as pessoas, né? Do ponto de vista psicológico. Então, são realidades muito duras. E são muito duras porque eu estou numa área que talvez seja das mais sensíveis dentro do direito, né? A gente lidar com crianças e adolescentes em situação de abandono, em situação de violência, nas mais variadas mazelas que a sociedade e a família impõem muitas vezes. Então, é fundamental, né, que exista um trabalho nesse sentido. Você é a última pedra de salvação, é mesmo, mas faça disso um estímulo. Né? Olha a correlação disso no dia a dia, né? E os desafios que a gente chama dos atores sociais, cada qual as suas, para a gente compartilhar com quem está em casa lá, do motorista ao contador, ao operador de lixo, todos temos essa nossa guarda de responsabilidades. Agora, eu imagino, além do domínio do direito, da prática do dia a dia, que é especializado, lógico, no teu caso, naturalmente, o defensor ele acaba tendo que ser, em algum grau, ainda que não tenha a formação, uma espécie de um controle emocional, psicológico em relação à parte. Perfeito, perfeito. É fundamental você lapidar. As pessoas vão lhe desaguar as suas frustrações e angústias. Exatamente. Se você não tem, de alguma maneira, essa expertise interna de desenvolver ali um quê de psicólogo, nessas posições nossas assim na defensoria, certamente você tem que incrementar, né? Para o seu bem-estar, inclusive, para você fazer o melhor pelo cidadão. A defensoria pública é tão importante essa questão, Nelson, que a defensoria pública ela tem uma estrutura interna, um órgão, que é o chamado CAM, Centro de Atendimento Multidisciplinar, que são o quê? É um corpo de psicólogos e profissionais de serviço social, né? Assistentes sociais, Sim. Que justamente auxiliam o defensor para lidar com demandas tão complexas e que muitas vezes não está diretamente ligado a um problema jurídico.
Aí vamos juntar as duas ciências e as duas funções. Eu posso estar lá no defensor com uma criança que está sendo subjugada na família, não tem a vaga na história, o defensor vai lá e faz o seu papel. Ele também caminha, por exemplo, mas eu também tenho que acionar o serviço do CAPS mental, eventualmente, do município, porque precisa cuidar da saúde mental. Essa criança aqui pode crescer com problemas, né, de traumas, enfim, mas eu também tenho que acionar a assistência social, porque essa criança, além de estar sofrendo violência, é subnutrida, por exemplo. Você Perfeito. pode ter que acionar várias instâncias? Perfeito. Sim, Nelson, com certeza. E muitas vezes, um direito ali de criança ou adolescente nunca está limitado, nunca não, né? Ou muitas das vezes não está limitado àquela questão que se traz. Por detrás daquilo, e isso logo aparece, né, com um trabalho técnico, um trabalho ali mais nevrálgico nos pontos que são muito sensíveis nessa área, você identifica outras demandas que devem ser trabalhadas pela rede, que a gente chama, né, pela rede de proteção. Como você citou, o CAPS é uma delas, enfim, o próprio CREAS, o CRAS, enfim, tem diversos órgãos aí que trabalham numa perspectiva do quê? De viabilizar um desenvolvimento saudável de uma criança ou adolescente, sadio e saudável, né? Garantindo os direitos ali que estão previstos principalmente no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Isso demanda o trabalho de muita gente. Olha como é tão sensível dentro de particularidades de cada uma das áreas, e cada uma delas dava um bate-papo para a gente fazer o recorte aqui. Por várias razões, também, de novo, sem juízo de valor, a sociedade acaba sendo refratária à ideia de que alguns que têm que ser protegidos, ou têm direito também aos seus direitos, eu me refiro, por exemplo, aos presos, aos detentos, a falar, poxa, mas eu ainda tenho que pagar a estrutura do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, esse cidadão fez lá a asneira dele, está sendo preso, está cumprindo, as pessoas... Alguma parte da sociedade não, por várias razões, enfim, não aceitam muito essa ideia. E essas pessoas precisam também ser defendidas. Perfeito, Nelson. Essa é uma reflexão das mais complexas e polêmicas, né? Mas assim, enquanto a sociedade, enquanto junção de seres humanos, o crime sempre acompanhou o desenvolvimento da sociedade pela história, né? E não é diferente. Na medida em que você vai incrementando a vida em sociedade com coisas novas, tecnologia, recursos econômicos, recursos naturais, o crime vai se modificando também, é um fenômeno social. Enquanto eu acredito muito nisso, né? Não é uma posição institucional, é uma posição minha, né? Ele é um fenômeno social, não quisto pela sociedade, não quisto por ninguém mesmo, que carece da repressão, da punição, porém, né, é fundamental e todos nós somos responsáveis por isso, em resgatar a pessoa para voltar a conviver em sociedade, né? Não há como se fazer uma eugenia na sociedade, isso não é o caminho, né? O caminho é ressocializar. Então, quando o Estado vai investir em penitenciárias, vai investir em instituições que vão julgar, que vão defender, que vão acusar, tudo isso voltado a promover, primeiro, justiça, sensação de justiça nas pessoas que transgridem a lei e principalmente, né, as condições para essa pessoa voltar a conviver em sociedade de uma maneira a não mais incidir naquela prática. Quem ganha com isso? Só a pessoa que transgrediu e ficou ali presa por um momento? Não, quem ganha com isso é a sociedade, é a população das cidades, é a sua família, enfim, são os amigos. Todos ganham com isso. Então, eu acredito muito nisso. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui num papo recentíssimo com o juiz da vara de custódia, né? São os colegas lá, e eles falaram, olha, quando chega um jovem aqui, falei sobre uma matéria de crime que está disponível na página da TV Câmara, avaliando essa questão da mudança orgânica do tráfico, por várias razões o crime organizado está indo morar nos condomínios, não quer mais ficar disputando a briguinha das biqueiras territorial, do varejo ali, do dia a dia. Agora, esse menino que está com 38 na cintura, né? Por várias razões ali da sociedade, enfim, ele acaba indo lá na vara de custódia. Aí o juiz falou para mim, num bate-papo, olha, quando eu olho que é aquele menino que está lá com o ímpeto da juventude, o meio, o determinismo no meio, eu prefiro tentar
encaminhar ele para a necessidade do estudo, porque eu não vou colocar ele na prisão, porque aí eu entrego ele para o outro lado. Olha como é difícil dentro da profissão escolher, né? Muito complexo, muito complexo. Essa decisão, né, que é um outro ponto importante dessa mesma problemática. O que você vai levar ao sistema penitenciário, né? Qual o perfil de pessoa que se quer, né, dentro do sistema penitenciário? Essa é uma discussão riquíssima no meio jurídico, no meio social, sem sombra de dúvida, no meio político e no meio científico, que também é importante, né? Antropologia, na criminologia, e estou seguro com relação a essas impressões depois de tanto atuar, não diretamente na área, mas conviver na Defensoria Pública nas mais variadas frentes aí. Não é um caminho, no meu ponto de vista, né, saudável para a sociedade que nós caminhemos, né, para o encarceramento de pessoas que de tenra idade, que estão formatando ali ainda o seu caráter, a sua postura, que tem suas dificuldades, evidentemente, né? Não prepondera no sistema penitenciário pessoas que estão, né, na criminalidade ou entraram na criminalidade porque simplesmente estão ali simplesmente porque gostam de fazer o mal aos outros. Isso não é um perfil que prepondera. O perfil que prepondera é aquela pessoa que, não vou entrar no mérito aqui, claro, se deveria tomar esse caminho ou não, porque esse debate não é o debate saudável. Sim. O debate saudável é aquilo que se quer de retorno para a sociedade. Então, se você encarcera, como os colegas, os juízes da Custódia, que fazem um excelente trabalho também aqui em Bauru, são amigos também, esse perfil de você encarcerar o jovem muito cedo, principalmente quando ele pratica um fato sem violência, sem uma grave ameaça à pessoa, né? Certamente conviver com o perfil penitenciário, né, mais tradicional não é o adequado, né? Porque talvez essa pessoa ainda não esteja no momento, né, de cumprir, né, uma pena privativa de liberdade ao lado de outros perfis, né? Olha como a missão do Floresvaldo, aqui em nome da questão da figura do defensor público, tem nuances muito profundas. Um último tema, ou mais um deles, né, entre vários possíveis, a gente acabou de comentar que a Constituição de 88 tem lá um capítulo que fala lá, todo cidadão tem o direito à assistência de saúde. E o sistema nosso consagrou, né? Felizmente muitos países não têm, as pessoas criticam, porque é difícil, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas, frequentemente, porque o cobertor é curto ou as demandas são muito grandes, o Estado, nossa, aqui temos uma crise de internação hospitalar, vão lá, são vulneráveis no Floresvaldo e falam, poxa vida, não dá, o meu pai está internado, a minha mãe está internada, eu estou me referindo à judicialização da saúde. É filosófico também, porque aí o outro lado fala, poxa, mas ele cortou a fila. Mas não é assim, e ele tem direito. Olha como é complexo. Muito complexo. Apaixonante, complexo, de difícil solução, né, Nelson? Em todas as esferas. Porque no âmbito da proteção do direito à saúde de quem procura, por exemplo, no dia a dia a defensoria, a gente vai exercitar o nosso papel, né, judicializando muitas vezes. Somos sabedores que estamos, de fato, resolvendo uma questão específica ali, mas somos sabedores também de que com esse proceder há, né, uma dificuldade do ponto de vista organizacional de quem está executando os serviços de saúde. Só que é isso. Não são os entraves administrativos que existem de ordem econômica, de ordem de financiamento também, muitas vezes, mas foi a opção que o nosso legislador constitucional fez, né? Ao lá prever o Sistema Único de Saúde, que ele é universal, ele é igualitário, enfim. E eu acho ele importantíssimo. Nós temos desafios, temos vários desafios, né, para melhorar a saúde no nosso país. Acho que isso não é um capricho de um governo X, Y ou Z. A saúde é muito complexo, né, e vai, sem sombra de dúvidas, enveredar o trabalho de muita gente em conexão, né? E as instituições estão aqui um pouco para isso, né? Isso não pode, se isso fica só restrito a uma esfera de poder, talvez essa fluidez para a resolução das coisas demore um pouco mais. Então, as instituições aqui do sistema de justiça, principalmente, elas também são responsáveis e é o papel delas, né, provocar para que aquilo aconteça, né?
Diante de todas essas missões, como ficam as audiências diárias com a dona Thaís em casa, voltando ela com as suas demandas da vida? Ele conheceu a esposa em Ibitinga também, né? Como o namoro, o noivado, o casamento das cidades pequenas, que tem como é que fala? Uma linguagem romântica muito mais legal do sentido social. Eu me refiro aqui a o que você faz em casa para, diante de tantas demandas, todas elas complexas, vou respirar. Baixar pouco a guarda. Eu tenho voltado, Nelson, a ficar muito mais em casa nos períodos aí que não estou trabalhando, né? Dedicando, obviamente, a vida familiar, a Thaís, que, enfim, já tem que saborear muitas vezes minha ausência, muito mais ausência do que presença. Sim. Mas é uma pessoa, claro, que tem um carinho muito grande, especial, que super paciente, né? E super parceira, que certamente, se eu alcei outros voos na minha vida, foi por conta, claro, do apoio e o carinho que ela teve. Mas eu tenho em casa me reservado muito mais a pequenas tarefas domésticas, assistir um seriado ali, gosto muito de esporte, né? Gosto muito de ver tênis, ver futebol. Eu tenho sofrido muito com o futebol, com o meu Corinthians, infelizmente, não tem ajudado muito. Você consegue desligar? Isso foi uma coisa que o terapeuta falou para mim, Nelson. Você está lá no dia a dia, né, jornalismo, imagina, guardado as proporções, mas também de lidar com conflitos e demandas sociais. Essa semana, o tempo inteiro, atrás de fogueira, mato alto. O desespero de você chegar numa casa agora, Nossa. E aí o cidadão tacou fogo, né? A outra mulher estava com a mangueira do lado, na mesma cena que eu estava na mão. Eu falei, e agora? Eu critico essa aqui, não faço porque ela vai ficar brava comigo. E o vizinho do lado com um balde tentando apagar a fogueira, com um outro maluco foi lá e tacou no terreno para tentar limpar, para imobiliário ou não. Enfim, olha como o conflito social acaba ali no dia a dia. Quando volto em casa, eu tenho que desligar esse aparelho, senão... Desligar o aparelho um pouquinho. Porque nós estamos sempre na alta rotação, envolvido aqui nos conflitos sociais, que faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje eu vou sair daqui, né? Além de muitos atendimentos na defensoria ali, temos audiências à tarde com situações muito graves. Faz parte da nossa rotina. A gente interioriza, normaliza, né? Não do ponto de vista de se tornar uma pessoa mais fria, não é isso. Sim. Você normaliza porque aquilo faz parte do seu dia a dia. E é importante você ter o equilíbrio para tocar. Mas quando está em casa, quando chega em casa, no final de semana, é tentar desligar de conflitos e de problemas aí sociais. Né? Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, essa demanda social de conversar com a casa das pessoas, estarem do lado de cá, a gente comenta no serviço público, que acaba sendo um presente da vida, uma forma de conversar com os atores sociais. Você está, por força dessa estrutura pública aqui, numa casa legislativa que pegou a carreira lá do profissional Florisvaldo e lhe outorgou uma homenagem pela sua trajetória, embora ainda muito jovem, 43 anos, você grava conosco aqui. Parabéns por conversar conosco. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer, Nelson, né? Claro, a Câmara Municipal pela homenagem, pela solenidade que muito me honra. Bauru fez parte da minha história, né? Desde muito jovem, aqui eu me formei, que fiz muito amigo, aqui que profissionalmente eu amadureci, eu atuei. Bauru me abriu outras portas, né? Dentro da minha instituição, no estado de São Paulo, até em nível nacional. Então eu sou muito grato a tudo que Bauru me proporciona, né? E são momentos como esse. Eu sou uma pessoa que, muito sinceramente, sou muito desapegado com relação a condecorações, honrarias, mas é um reconhecimento que eu guardo com profunda gratidão a tudo que Bauru me proporciona, porque isso simboliza ao que Bauru me proporcionou. E sem sombra de dúvidas, né, são combustíveis importantes para fazer o quê? Com que os anos vindouros, tomara que sejam muitos, né, sejam ainda dedicados à nossa população aqui de Bauru, sem sombra de dúvidas. E sobre os nossos recortes, por favor, se eu não lhe deixei falar alguma coisa, o programa diz, por favor, o faça. Não, acho que você, de maneira muito objetiva aqui, de maneira descontraída, acho que abordou de maneira aí bem geral tudo aquilo que um pouco daquilo que o Florisvaldo que o Florisvaldo faz, mas o que é importante, né? Além de tudo isso, para a população, né, para o telespectador que está nos acompanhando, para o ouvinte, um pouco de educação em direitos também, né? O que como se exercita direitos no dia a dia. Hoje eu estou aqui falando um pouquinho da minha instituição, né?
Então, acho que isso para a população também é muito rico. Então, quero parabenizar você aqui também, Nelson, pelo trabalho aí de muitos anos que eu acompanho, um trabalho fenomenal, tá? E dizer que a Defensoria Pública e eu aqui estamos à disposição sempre que o espaço aqui e você achar que seja relevante. Muito obrigado ao Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior de Ibitinga. Eu não perguntei para ele se ele já fez bordado na rua, tá? nas tradicionais festas do dia a dia. Vocês, muitos que nos assistem, devem ter ido. Eu já fui em Ibitinga algumas vezes. Já fez? Pois é. Ou já participou de alguma forma? Eu sou ali, uma das poucas famílias, talvez, ali que não se dedicou ao bordado. Nunca fiz. Mas o bordado, além da principal fonte de economia, né, fonte de riqueza ali da cidade, né, da produção, o bordado também é muita cultura em Ibitinga, né? Então há as feiras do bordado, né, e eventos do bordado que chamam pessoas, né, cativam pessoas do país todo, até de fora do país. Então, Ibitinga tem essa marca, o DNA do bordado aí, mas excepcionalmente eu fui um dos poucos ali que não trilhei esse caminho. Muito legal. Você que nos acompanhou no Câmara Livre, sabe que você pode ter esse nosso bate-papo para assistir a hora que você quiser, na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube, que é um documento, um arquivo de imagem, som e vídeo sobre os nossos atores sociais a partir dos nossos recortes. Como a gente faz uma reflexão no finalzinho, defensor das questões públicas, coletivas. Se eu puder sugerir alguma coisa, como jornalista é aquele que fica olhando essa questão da dinâmica social, qual é o seu papel no sentido de defesa coletiva, não só dos seus direitos, que você tem o direito de tê-los e de exercê-los no dia a dia, mas da participação na sua comunidade. Até o nosso próximo encontro.